Boa tarde, Itaiaçu. Aí, falamos junto. Falamos junto. Estamos sincronizados, juntinhos e... Não, deixa eu parar. Só sincronizado. Só sincronizado tá bom. E aí, Juninho, como que você tá, cara? Tá tudo bem? Pô, tô inteirão, cara. E você tá inteirão? Tô inteirão. Como foi o fim de semana? Foi bom, cara. Foi bom. Fui na casa do meu pai lá. Minha família, minha irmã, namorado do meu irmão. Visitamos lá o pessoal, fazia tempo que eu não vi o velho. Ah, tem que ver o velho. Friozinho, né, cara? Friozinho. Meu pai também passou o fim de semana em casa. Assim. É mesmo? Ficou ele e a mulher lá. Olha que legal. Da hora. Você assistiu o jogão do teu Corinthians? Né? Assisti, cara. Assistiu? Estreou com vitória. Ganhou. Vai, Corinthians! Hoje teu Parmeira joga. É, né? Ô, filho. Então... É nóis, entendeu? Aqui Aqui é Corinthians, irmão. É Corinthians. E aí, cara, como é que fez muita arte essa semana? Cara, no bom sentido? Eu fui um bom menino, não fiz muita arte. Brincadeira. Você entendeu o que eu quis dizer, rapaz? Cara, eu ontem mesmo só foi pra ficar no sofá batendo uma ideia, depois fui andar um pouquinho pra rua lá passear, não desenhei, cara. Inclusive tô meio na abstinência hoje. Eu também, cara, eu tô na verdade decepcionado, porque... Eu tô meio decepcionado porque eu quis baixar um jogo que não funcionou. 3 horas baixando aquele negócio pra não pegar. Nossa. Caramba, viu? Eu vou processar a empresa que fez meu computador. Pode ser. E aí, cara, sabe uma curiosidade que eu tinha? Joga aí. Você já teve vontade de esculpir? Já, cara. Uma coisa que eu tive muita vontade de fazer. Escultura é muito legal, cara. Muito legal. Inclusive hoje é o nosso tema, Hoje é a né? pauta de hoje. Escultura. Escultura é bem legal, cara. Bacana pra caramba, velho. Sabe, eu lembro da aula de história com a nossa saudosa Silvia Danza. Uhum. E ela passou uma vez um filme, cara. Só um comentário antes de ir pra pauta. Passou um filme. O filme ele é da década de 60, feita e distribuída pela Fox Films, né? Uhum. Cara, o filme fala sobre a história do Michelangelo, tá ligado? É uma adaptação mesmo, uma cinebiografia, com atores bonitinhos e tudo mais. Não é documentário. Uhum. E lá mostra as esculturas, e no filme, cara, não sei como, mas foi usado as esculturas de verdade do cara. Sério? É, as de verdade, cara. Aí eu vendo as esculturas, eu nunca tinha notado, eu era novo, tava, sei lá, na 6ª série. E quando eu fui ver aquelas esculturas, cara, eu lembro que eu vi aquela escultura famosa, a mais famosa dele, que é a de Davi. Uhum. Que ele tá meio com a mão meio erguida, assim, você o vídeo pode pesquisar. E, cara, eu fiquei impressionado com o realismo que tem. Dá pra ver as veias, cara. Uhum. Ele fez as veias do negócio, então... Sei lá, é tocante, você tem a impressão que se você relar naquela veia, ela vai afundar, tá ligado? É, tem umas esculturas que dá essa noção até de pressão, né? Uma escultura de um casal lá, pegando nas pernas da mulher, e caramba, tá tipo, você sente a pressão da mão apertando a pele, cara. Acho que é em mármore, cara. É em mármore. Se você fazer aquela representação em mármore, né? Não é brinquedo não, né? Rapaz do céu, quantos anos, né? Não é aquilo nem meses, é anos fazendo lá. E quer fazer as honrarias? As honrarias, né? As famosas honrarias. As minhas famosas honrarias. Só uma definição breve, né? A escultura é considerada a terceira arte. É a técnica de representar objetos e seres através da reprodução de formas. Utiliza-se materiais, o Juninho vai falar mais também, utiliza como madeira, mármore, gesso, resina, argila, né? Argila, aço, ferro e etc. E as técnicas são a cinzelação, fundição, aglomeração de partículas e moldagem. Acho que moldagem deve ser a mais... Como é que chama aquela... É uma pergunta, Gila, se você souber me responder. Se eu souber, cara. Eles fazem vaso, que roda no barro e fazem... Olaria, né, cara? Olaria. É considerado uma escultura, uma arte? Que eu acho muito bonito, aliás. Quem souber, galera... Creio que sim, né? Pô, bem legal, cara. De certa forma. Lembra daquela cena do filme Ghosts, tá ligado? Uhum. Do outro lado do paraíso. Uhum. Aí eu vi, né, lá a mulher girando o barro e ela vai moldando com as mãos e vira lá um vaso da forma que você quiser, até feito aqueles filtros antigos. E eu fico, caramba, isso é uma arte. Eu acho que deve fazer parte, não sei se faz parte da classe, mas eu vejo como uma arte, muito bonita. Uhum. É que a escultura, né, mais comumente a gente vê quando representa principalmente, né, dorsos humanos, né, figuras humanas. E é totalmente manual mesmo, né? Acho que olaria você coloca lá e gira a mesa lá, não sei como é que funciona. Você sim. vai como se fosse um torno, né? Quem mexe com torno. Tem a parada de...
fato que nem você descreveu, né? A escultura é uma parada mais manual, você pega e esculpe, né? A base tá parada, né? E você esculpe ela, né? Exato. A olaria, o negócio roda e você mas só... não deixa de ser arte porque você tem que ter o toque da mão ali pra ficar um negócio bem simétrico e bem funcional, né? Cara, a leveza, né? Exatamente. De conduzir e tal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém trabalhar com torno. Não sei se você já viu. Nunca vi, cara. Peças feitas a torno. Carlos, nosso colega, já trabalhou com isso. Já trabalhou? Não sabia não. Você coloca lá uma peça de madeira lá, ou de algum outro tipo de material, e a base daquilo, né, vai girar, fica girando e você fica lá com o material que você vai tirar, desgastar o material, né? E conforme você vai colocando e tirando assim o objeto que você está usando para desgastar o material, e vai dando as formas, né? Pô, que legal. A base vai girando e você só vai controlando. Você vai controlando. Mas deve ser difícil. Eu já tive a curiosidade de querer fazer, só pra ver como é, sabe? Não do torno, mas não só a escultura, mas do vaso. Ah, sim. Saber como é que é lá, sentir o negócio, sabe? Deve ser bem... Se bem que tem objetos feitos de argila que é feito na mão mesmo, moldado manualmente, sem base girando nem nada. Com certeza, cara. Inclusive, bem legal. Minha mãe fazia, ela disse que quando ela era pequena, elas faziam, sabe, panela de barro, esse tipo de coisa. Mas elas faziam não, pra uso doméstico? Mas era pra uso doméstico? Uso doméstico. Achei que era pra tipo brincar, sabe? Não. Ela fazia também pra brincar, sabe? Pô, esse negócio de barro, uma observação rápida, pra você ver, né? Eu já vi a minha avó, antigamente, na juventude dela, quando ela casou, teve uma dificuldade financeira e tal. E eles, por morar em sítio, não tinha muito acesso às coisas de certas mercadorias, né? E minha avó lavava as panelas com barro, gente. Viu isso? Já. Acho que todo mundo que é mais antigo, e nem quem às vezes é mais antigo, mas conhece esse fato, né? Esse método. Inclusive nas aldeias indígenas ainda, se areia os dentes, literalmente, não se escova. Com barro, né? Com areia, né? Com areia. Inclusive, tem pessoas mais antigas que falam, eu vou arear os meus dentes, né? Por isso que fala, areia é tal coisa. Literalmente né? Pô, legal, eu não sabia que vinha daí a expressão. E uma definição rápida do que é a escultura. Escultura é uma arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo total ou parcial. No caso, o relevo tem aquelas esculturas que é meio que na parede, que você vê a profundidade, vamos dizer, na linguagem de hoje, o 3D, só que né, o relevo, ou parcial, que é a que a gente conhece, que já é você pega lá a pedra, no caso, e você vê os artistas criarem formas, no caso, a mais expressada é o corpo humano, né? É a mais criada, é bem interessante. Existem várias técnicas de trabalhar os materiais, como você citou, como cinzelação, a fundição, a moldagem ou a aglomeração de partículas, como você havia descrito, criação de um objeto. Exatamente. E vários materiais já se prestam a esta arte, os mais perenes, como o bronze. O bronze eu nunca vi muito. Eu vou falar pra você que eu nunca vi muito não. O que eu mais vejo é de mármore e própria pedra, no caso. Outros mais fáceis de trabalhar, como a argila, a cera. A cera tem até hoje, né? Existem os museus de cera. Né? E tem escultores hiperrealistas, né? Que fazem obras gigantes. Como chama aquele rapaz que você citou uma vez pra mim? Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas é incrível o que aquele cara faz, cara. Exato. Incrível. Ele faz, você pode pesquisar em casa, ele faz esculturas hiper gigantes e realistas, né, gente? Sim. Você consegue ver a porosidade da pele. Eu vi uma dele que é um pé, é só um pé. Ou você vê a unha, cara, você fala, não é possível. É muito real. É muito real, cara, muito real. Falando um pouco agora da escultura pré-histórica, né? Ela era feita relacionado à magia, à religião, e na maioria das figuras buscava representar figuras de animais e também figuras femininas. Ainda tem aquela escultura que eu acredito que seja a mais antiga encontrada, que é como se fosse um dorso feminino e não tem cabeça. Tipo, tem como se fosse uma esfera. Tem braço também, né? Acho que é. Os braços são bem pequenos, então é uma figura, tipo, a cabeça da mulher não tem expressão, é cheia de algum tipo de decoração. E aí tem os seios, né, e uma barriguinha meio grande. Então, acredita-se que na época que fizeram essa escultura,
eles meio que queriam relacionar algo sobre fertilidade. Então, interessante aqui da escultura, em cada época, eles faziam a escultura de acordo com o que eles queriam mais retratar. Por exemplo, nessa época, o conceito de fertilidade da mulher e tudo mais era o mais importante. Então, você pode ver que eles nem se preocuparam em representar rosto, em representar membros e nada. Eles representaram aquilo da mulher que está ligado a ter filhos, né? Era mais nem pela questão da beleza. Não, nem a honra da mulher estava em ser fértil. Por ser uma escultura muito antiga, você não tem dados nem de civilização que teriam feito ela assim precisos. Então é mais ou menos isso que eles acreditam, porque encontra-se, né, outras esculturas antigas que representam mais figuras femininas e animais, né? Então seria algo mais voltado para caça ou um ritual de religioso, magia, né? Provavelmente. Na Grécia Antiga, um dos grandes que aliás é considerado, né, um dos grandes precursores da escultura, que viveu entre 480 a.C. a 430 a.C., foi o Fídias. Deve ter ouvido falar já, gente. O escultor Fídias. Fídias, ele ganhou essa popularidade. Aliás, a biografia desse cara é meio... tem muita incerteza, ninguém sabe realmente a época exata que ele viveu, mas estudos dizem que foi nessa data que eu acabei de descrever. Mas ele ficou também conhecido por fazer esculturas dos deuses, né? Como, por exemplo, Zeus, Poseidon, Hades e tudo mais. Ares, né, no caso. E ele fez aquela famosa pintura de Zeus, que agora eu esqueci o nome. Escultura, pintura não. Caramba, tô com pintura na cabeça, cara. Escultura de Zeus, eu esqueci o nome, agora não vou me lembrar. Mas é uma escultura de Zeus sentado, segurando o raio dele, o trovão. Mas o trovão é como se fosse um cajado. Só que é um cajado de trovão, sabe? Tem a forma de trovão. É muito real, é muito real. Sentado assim, segurando, e na outra mão ele está segurando como se fosse um falcão. É a mais famosa do Fídias. Então ele ficou muito conhecido por reproduzir o que seria a imagem dos deuses gregos. E o interessante dessa... pegando outra cultura aqui, no caso, da cultura egípcia, né? Eles davam importância para a clareza e definição, e não a beleza, né? Das esculturas. Era também voltada à prática religiosa, né? Então você tinha aquelas esculturas dos faraós para representar o poder, e você tinha aquelas feitas em tamanhos reais que eram as próprias tumbas, né, dos faraós. Então você colocava o corpo dentro daquele como se fosse um caixão, mas ele tinha uma figura humana. Eles acreditavam que a alma passaria a habitar a escultura, no caso, quando o corpo não estivesse mais presente. Então, interessante que nas pinturas também e na escultura você vê que sempre os egípcios, as pinturas egípcias e as esculturas, o padrão humano é um pouco diferente. Você vê que os pés nas pinturas são de lado, mas ao mesmo tempo a cara também está de lado, mas o corpo está de frente. Aí você fala assim, mas uma pessoa não fica assim, né? Você não fica com os pés de lado e o corpo de frente e a cabeça de lado. Exatamente. Mas eles queriam pegar o melhor ângulo de cada parte da cabeça. Então eles acreditavam que o melhor ângulo para ser representado da face era de perfil. De lado, né? Era de lado. Só que, ao mesmo tempo, não poderia colocar o corpo de perfil, parte do tórax e das pernas, porque eles acreditavam que o melhor ângulo era de frente. Então eles colocavam o cara de perfil de face, mas de frente de corpo. E os pés a mesma coisa. Eles acreditavam que os pés tinham que ser representados de perfil. Então você vê aquele cara meio quebrado, né? A cabeça para lá, o corpo reto e os pés de lado. Algumas esculturas também eles gostavam de representar a autoridade, o poder. Exatamente. Né? Por exemplo, se você vê as esculturas de faraós, eles estão sempre um passo acima de nós, assim. Se você olhar, é sempre em cima de um altar, com os braços cruzados, com a cabeça erguida e o peito estufado. É sempre representando uma autoridade, sabe? Um poder, assim. E tem também, como eu falei de esculturas antropomórficas, eu não vou lembrar, Gil, mas se você souber falar o nome pra mim daquela escultura egípcia, que é um homem-leão. A esfinge, eu acho que é. A esfinge, que não tem nariz. Sim. Aliás, tinha, né? Deve ter caído. Acredito, né? Provavelmente. Eles não iriam fazer ela sem nariz. A esfinge. Aliás, a esfinge, ela já tá meio assim, ela é nítida ainda, você pode ir lá ver.
Só que a esfinge ela já tá meio... Algumas formas já estão perdendo dela já. A definição das formas. Definição. Um exemplo são as patas. As patas você via a separação dos dedos certinho. Agora você não vê mais, você vê só um relevo, uma ondulação assim. Né? Mas você vê que interessante é que eles às vezes não colocavam uma figura realista, né? Mas eles colocavam uma figura de forma que ela passasse uma noção de magnitude. Né? Magnitude. Então você vê a esfinge é do faraó, no caso. A esfinge, ela não está numa posição normal. Mesmo que o corpo seja de um leão, você vê que os membros não estão numa posição que um leão ficaria. É meio humano mesmo, né? É meio humano meio é meio... Eu posso dizer... A musculatura mesmo de um animal não ficaria perfeitamente simétrica do jeito que está lá. Então eles procuravam representar o rosto das pessoas e os corpos de uma forma não tão real, mas que expressasse o melhor ângulo do corpo, né? Como a gente falou que acontecia na pintura. Aí você falou um pouco da escultura grega, né? A escultura grega clássica. A gente vê essas esculturas sem cor. Também não vou me lembrar certinho se era nesse período, se era no período romano. Eles pintavam as esculturas, então ficavam realmente parecendo pessoas. Você sabia disso? Caramba, eles pintavam tipo, com a cor, a pele, tudo, mais os olhos. As que eu vi mesmo era sem pintura. Que depois se perdeu, a tinta saiu. Sai, né? Mas eles pintavam. Inclusive eles precisavam sempre estar repondo as tintas. Só que tem gente que fala que elas pintadas ficavam grotescas, cara. Caramba. Né? Talvez pela estética, né? Porque a pedra, ela não absorve. Ela não absorve que nem o papel, né? Exato. E ela deveria ficar meio mais artificial do que sem pintar. Né? Então, algumas eram pintadas, não sei te dizer se era realmente nesse período de arte. Mas, então a Grécia, né, foi um marco, né, para a escultura. Alguns dizem que foi lá, né? Foi o berço ocidental, né, da escultura. O berço da escultura, para depois expandir para a Europa e tudo mais. Foi os primeiros artefatos ali em mármore, né? A maioria eram homens nus, né? Representando as divindades, né? As divindades, deles, né? Lá. Porque eu lembro quando começou a surgir as pinturas com homens vestidos, foi o que mais impressionou, principalmente na época, quão real era os panos que eles conseguiam fazer, cara. Eu vi, por exemplo, do Leonardo da Vinci a escultura de Moisés que ele fez. Cara, eu fiquei meio abismado, porque eu fico olhando para aquela obra e ele fez lá Moisés sentado, né, segurando uma das tábuas dos 10 mandamentos. E ele tá meio com uma túnica, um pano comprido, parece uma saia, um vestido. E o pano, você vê o pano pegando na perna dele e caindo pro chão, assim. Ou parece, dá um ar que se você botar um ventilador ali, o pano vai dar uma técnica monstruosa, né? Nossa, e devia levar um tempasso. Eu vi em alguns estudos que o Michelangelo, por exemplo, levou acho que 5 anos. Levou acho que 5 anos para esculpir Davi. Sim. Que é a sua grande obra. E aliás dizem que está interminado. Eu fiquei olhando lá procurando o que está interminado ali, mas eles dizem que está interminado. Que ele morreu, né, depois. Sem terminar a obra, né? Sem terminar a obra. Então eu imagino como estaria se tivesse terminado. Esse eu acho que é algo muito maior. Né? Muito mais assustador do que já é, sabe? Com certeza. Um exemplo, vocês aí que às vezes não tem um acesso tão grande, um exemplo, a matriz de Bebedouro, a igreja lá da Praça de Bebedouro, da Praça Central de Bebedouro, tem grandes esculturas lá dentro. E algumas esculturas incríveis, assim. Uma vez eu visitei lá e eu vi algumas de perto, eu fiquei impressionado, assim. Bem real. Então não tá tão longe não, quem quiser ter acesso. Com certeza. Agora a gente vai para um breve apoio cultural, já voltamos com mais escultura aqui, a Conexão Arte. Rapaz, nem se nós quiser, hein? Nossa, mas nem se falar 1, 2, 3, vai estar tão sincronizado assim, entendeu? Então voltamos com Conexão Arte Alternativa FM 98,5 em Taiaçu, nossa querida Taiaçu. Agora exatamente meio-dia e 54. Meio-dia e 54. Vamos lá, continuando a nossa pauta, Juninho. Dê as suas honrarias. Minhas honrarias. Eu queria, na verdade, fazer uma observação. Lembrando das técnicas, das formas, dos materiais utilizados, a questão da durabilidade, né?
É incrível, assim, os anos. Tem obras de 500, 600 anos, até 1000 anos e tá lá inteiro, tá em pezão, né? E isso graças ao tipo de material que eles usavam, né, cara? Exemplos como o bronze, a madeira não, o bronze, a pedra mais comum e a calcária mantém nessas nossas esculturas inteirinha para a admiração de todos, né? Para a apreciação dos nossos amantes da escultura. Não só do pessoal que vivia na época, mas dos que tá hoje aí, né? Imagina se os artistas pudessem ver isso, né? Tivesse essa chance. Ia falar, tá lá, tá inteiro. Exatamente. Zero jus à minha obra. Se na época reclamavam, hoje estão aí pagando pau. E pegando o que a gente falou sobre as diferentes noções, né, da escultura de acordo com a época e de acordo com a cultura, né? Sim. A gente falou da cultura pré-histórica, né, que aparentemente queria representar a fertilidade da mulher e algo ligado à magia e religião. Você tem ainda nesse sentido as esculturas egípcias, né, representando o poder da época e suas divindades e seus ritos, que queria representar o corpo, né, o corpo e as imagens de uma forma que passasse poder, né? Sim, sim. E tentava representar isso da melhor forma, dos melhores ângulos. E você tem aí a escultura grega, que buscava essa noção de perfeição, né? De beleza, de movimento, né? Sempre as esculturas gregas têm esse movimento também, né? Teve as esculturas gregas que eles faziam por conta dos Jogos Olímpicos, né? Que nasceu lá. Eles faziam os atletas, né? Tem a famosa, né? Segurando o disco. E você tinha bastante essa noção do movimento. E quando Roma entrou na Grécia e tomou posse, né, do local, eles continuaram com as esculturas, né? Só que uma coisa interessante é que, ao contrário dos gregos, que davam a ênfase, né, no corpo e no movimento, a ênfase das esculturas romanas era na expressão facial. Interessante. Olha só, cara. Porque na maioria das vezes representavam figuras de Estado mesmo, né? Então você tem aquelas representações de Júlio César, isso, né? Isso agora. E de outras personalidades importantes daquela época. Quem quiser pode dar uma pesquisada. A expressão facial deles é mais carregada. Sim, é um negócio mais expressivo. É uma coisa mais expressiva. E é interessante, né, essas nuances que tem de uma cultura para outra. Alguma delas, até se você poder pesquisar também aí, quem tiver internet, vocês podem encontrar algumas esculturas de governantes, né, que nem eu disse, a de Pilatos, se eu não me engano, a de Pilatos tem apenas o rosto dele, apenas a cabeça, né? Esses fizeram em tamanho real, mas é apenas a escultura da cabeça, porque existem algumas esculturas que é só da cabeça, outras é só do tronco, sem o braço e a cabeça. Algumas perdiam um membro também depois. Algumas perdiam, caíam, né? Trincavam. Porque na maioria dessas obras que a gente conhece, dessas culturas, a gente tem que pensar que essas culturas, esses povos foram invadidos e entraram em guerra. Eram atingidos, né? Então, às vezes você vê só o resto, as ruínas do que tinha, né? E mesmo assim é uma coisa impressionante, cara. Você vê algumas esculturas que, conforme o tempo, por conta de guerras, ataques, até descuido, trincam, pedaços caem, e a beleza ainda fica na obra. Isso é uma coisa doida. Você olha na obra, sei lá, um homem que ele era completo, caiu um braço. Pô, é bonito ainda, você vê, sei lá, tem uma estética, é uma coisa que você não consegue explicar. Né? Há esculturas que são refeitas, né? Como, por exemplo, o Fídias. O Fídias, o grego Fídias, ele fez, acho que, Afrodite e se perdeu. Mas alguns artistas que conheciam a obra conseguiu reproduzi-la. E depois que a dele se perdeu, conseguiu reproduzi-la e tal. Porque um fato interessante que aconteceu, dizem que Fídias e alguns outros escultores, como por exemplo o Da Vinci, eles desenhavam as obras antes de esculpir. Sim. Eles meio que faziam uma reprodução. É igual fazer concept art de animação. De fato, é. Você desenha você desenha de costas, de lado, de frente. Desenha as mãos, sabe? Eu quero a posição da mão assim. Inclusive, de lado, eu acho que a base, quando você vai começar, você pega um pedaço de mármore lá, de madeira, você desenha na madeira mesmo, mais ou menos o esboço inicial, e você vai lapidando conforme aquilo.
É meio que uma lapidação 3D, né? É. Você meio que desenha o 2D e Exatamente. começa a lapidar. O Phidias ele fazia isso, ele desenhava. E encontraram esses papéis e reproduziram as que ele tinha perdido, né? E uma coisa interessante também que aconteceu nessa época grega, vocês podem estar pesquisando também para concretizar algumas das esculturas, principalmente só da cabeça de algumas personalidades, eram uma espécie de fotografia da época. Eles contratavam um escultor e falavam, quero que você faça meu rosto. Um exemplo são de filósofos, né? De alguns filósofos, como o Sócrates, por exemplo. Ele tem a dele. Então era meio que uma fotografia da época. Eles faziam pra ter uma... daqui a alguns anos esse aqui foi Sócrates, a cabeça dele aqui, aí, pra saber como ele era. Então, será que o cara que era escultor na época, ele quisesse tirar uma selfie, ele se auto-esculpia? Só que eu vou tirar uma selfie aqui do meu. Vocês não ouviram isso. Ele meio que, aí a escultura ficava, tipo, se você olhar, a escultura ficava com o braço lá em cima. Exatamente, E ele olhando assim, tá ligado? Tem o pau de selfie, né? Aí você é seu... Nossa. de escultura. A escultura, a selfie da época era uma escultura, tá ligado? É verdade. Nossa, cara, que raciocínio, tá ligado? E é verdade, faz sentido, tá ligado? Se a gente tem alta... Ele ficava no espelho? Tem altos retratos, né? De pinturas, né? Ele ficava no espelho, será? Lá, ele ficava no espelho, aí ele ficava olhando, ele quebrava um pouquinho, depois olhava um pouco, quebrava um pouco. Essa aqui não ficou boa, vou quebrar, pá, tacava no chão, aí fazia... Artista hoje em dia com desenho não gosta, ele amassa o papel e manda pra trás. Naquela época você entrava na casa e só via pedra voando, tá ligado? É verdade. Pedreira. Mas vamos lá, Júlio. Pedreira. Falando em pedra, nossa, cara, até desconcentrei, tá ligado? Sobre técnicas e formas, alguma delas, cara, que nem eu havia dito e tal, modernamente novas técnicas como dobra e solda de chapas, aí eu acho que já era questão do ferro, né? Se usava muito ferro, metálicas, moldagens com resinas, botão armado ou plásticos. Me lembrou uma coisa, cara, plástico. Eu encontrei um artista na internet atual, ele é um artista contemporâneo, ele chama Rafael Slapatov, um negócio assim. Ele deve ser búlgaro. Ele faz bonecas hiperrealistas. Tipo umas bonecas, sei lá, o tamanho de um boneco normal, aqueles bonecos que a gente compra de brinquedo. Ele faz muito realista, gente, muito realista. Chega a ser assustador. Você olha para as bonecas, você fica assim, essa boneca vai piscar uma hora. Essa boneca tem vida. Caramba, é muito real. Ele fez uma moça ruiva. E é legal uma parada que ele faz, que é com plástico. Ele sempre faz ele mistura plástico com clay. Clay é aquela massa, né? Aquela massa. E cara, é uma coisa interessante, ele faz as bonecas dele com tipo uma estética anos 20, assim, sabe? Vestimenta anos 20, é um negócio meio de época, sabe? Ele gosta de retrô, assim. Retrô, legal. Cara, e é sempre nos 20, os caras que ele faz aquele cabelo dos anos 20. Ele faz aquele corte de cabelo nos bonecos dos anos 20, você vê o degradê no cabelo. O efeito degradê, sabe? E ele bota fio por fio. Fio por fio, né? Fio por fio. E o legal disso, cara, é realmente é tangente, assim, a boneca, sabe? Você olha e você fala, caramba, eu acho que se eu beliscar essa boneca garagem. E ele faz, por exemplo, uma ruiva. Ele faz uma moça ruiva, ele faz as sardas no rosto, cara. Os poros, né? Os poros, cara, da pele. Ele fez uma menina chorando, cara. E você vê a lágrima assim no olho, sabe? É uma escultura aquilo. E é surreal, assim. Primeiro, sei lá, anos de estudo e o talento do cara também. Muita noção de tudo, né, cara? O cara tem que, acho que, estudar muita coisa, né? Pra muita coisa, cara. Ele tem que desenhar bem. Porque eu acho assim, ao meu ver, né? Porque algumas das suas esculturas ele posta, né? Ele compartilha nas suas redes sociais esboço dos desenhos dele e ele desenha bem pra caramba. Muito bem, aliás. E ele faz igualzinho que tá no desenho. Tem que ser uma anatomia de corpo humano como cirurgião, né, cara? Porque, né? Pai, quem gosta de animação stop motion? Isso aí, eu ia falar sobre isso. Aquele filme que você me até comentou comigo, não sei se era isso, Anomalisa, cara. Você viu que real? Podia falar um pouco dele, você conhece mais a obra, eu ainda não assisti. Então, galera, é assim, é um filme de stop motion, que é a animação com bonecos, né, de frame a frame, através da técnica de fotografia, né, e como já diz o nome, stop motion. É um filme de 2015, o Jean até já citou sobre ele, que é o roteirista Charlie Kaufman.
E ele escreveu o roteiro e tal, e conta um filme stop motion, só que ele é diferente do stop motion. Não sei se você já viu, Jean, a maioria dos filmes stop motion é sempre um boneco mais... um negócio mais caricato. Mais simples, né? Tipo, Um das cabeça, galinhas, cabeça grande, corpo Aham, pequeno, sabe? sim. E bem cartoon às vezes. Bem cartoon. O dele não, o dele é hiper realista. É tipo, é uma pessoa, você fala. E é uma mulher, né, que é responsável por fazer os bonecos. É uma mulher, ela é também uma excepcional artista, como você disse, e você viu lá, ela faz o corpo dele nu e depois veste com a roupa. Quem tiver a oportunidade de estar pesquisando, pesquisa no YouTube Anomalisa. sobre Anomalisa, making off ou produção de No Anomalisa. YouTube tem. Vocês vão achar essa mulher fazendo os bonecos realmente. Cada boneco acho que tem em torno ali de uns 15 a 20 centímetros, mais ou menos. Por aí, é até grande até. E ela faz o modelo desses bonecos e várias faces, né? Porque no filme, no decorrer do filme, como a gente explicou, no filme de animação tem os frames, né? Muda as expressões, né? Então eles têm que estar mudando a expressão e mudando a postura do corpo do personagem milhares de vezes, né, pra você fazer. Milhares de vezes. Imagina fazer isso igualzinho. Entende? Então ela fez manualmente, né? Quem quiser. Eu não assisti esse filme, inclusive eu tenho que assistir, eu só vi o que o Juninho me apresentou, bom, achei cara. o trabalho muito bom. Anomalisa, né? Anomalisa. E o conceito, né, do porquê se usou animação também foi bem interessante, né? Que, enfim, aí fica pra curiosidade de quem quiser assistir. Chama Anomalisa do Charlie Kaufman, né? Charlie Kaufman. É o mesmo, quem gosta de cinema que você está ouvindo, é o mesmo roteirista daquele Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança, que é a sua maior obra. E quem às vezes enxerga a escultura, no caso, como ela é mais mostrada, né, que são essas estátuas e tudo mais, você vê que a escultura também está inserida em uma vertente de cinema, né, no caso. Uma E várias animação, outras, né, cara? outras, né? Duas vertentes incríveis, né? Animação e o próprio cinema. Inclusive a escultura hoje é muito usada para decoração e ornamento, né? Verdade, cara. Tem empresas especializadas em fazer escultura, mas é aquela coisa mais comercial, né, Juninho? Isso. Sei lá, você quer uma figura de... Você é criador de gado, aí você quer ter uma figura de um gado. boi lá na frente, lá, então tem essas empresas que religiões, fazem, né? Como, por exemplo, catolicismo tem os santos. Eles contratam os caras que fazem os anjos, os santos, os serafins. Isso, entendeu? É verdade, cara. Pra decoração, eu não lembro se eu tenho algum em casa. Eu tenho de limbo, mas é bem uma decoração, tá ligado? Mas uma esculturas de casas também, né, cara? Não deixa de ser uma escultura, né, cara? E tem essas esculturas, a gente citou esses estilos clássicos, mas você tem escultura expressionista, que às vezes o pessoal tem aqueles tipos de esqueci, me fugiu a palavra agora, intervenções artísticas. Ah, sim, movimentos, né? Tem esculturas barroco, que né, não necessariamente, eu digo, o barroco também é um estilo clássico, né, mas eu falo às vezes até modernos, umas instalações de objetos amontoados lá e tudo mais. Você falou do barroco, cara, cita um exemplo, o maior exemplo que a gente tem, um dos maiores exemplos de escultor, né, desse período barroco aqui no Brasil, cara. O Aleijadinho. E viveu mais ou menos entre 1730 e 1814. Um fato interessante sobre o barroco, você tinha falado, se aprofundado um pouco mais até, já, que foi uma questão também muito religiosa, né? Sim. A época do barroco no Brasil. E as grandes esculturas da época do barroco foi uma que eu conheço também, é uma de Jesus carregando a cruz. Acho que está numa das igrejas católicas de Minas Gerais, se eu não me engano. Sim. E ela é muito bonita, cara. E um fato interessante é que na Idade Média a escultura quase foi extinta. Essa não sabia não. Na época do feudalismo e tudo mais. E naquela época a expressão artística mais utilizada era o mosaico. Então nessa época da Idade Média, o mosaico era a expressão artística mais no ápice até então, né? Que a escultura ela meio que deu quase uma extinção, digamos assim, nessa época. E ela foi retomar com força total no Renascimento, né? Com a classe emergente da burguesia, né, cara? Que inclusive meio que deu novas caras a todas as artes, né? Até então. E
o ápice, e teve nessa época, né, considerado por alguns especialistas, foi o ápice da escultura, né? Que você teve mais clareza e equilíbrio, né? E harmonia nas obras. E um dos autores, né, dos artistas mais conhecidos nesse quesito e nessa época foi o Michelangelo, né, Júnior? Michelangelo, né, cara? Michelangelo, como citamos atrás, ele fez grandes obras, uma delas foi Davi. E ele também aconteceu uma coisa muito interessante com ele. Ele fazia a sua obra, porque citamos ele na pintura também, né, gente? Na pauta sobre pintura. Ele fazia muito... As esculturas dele eram bem dentro do aspecto religioso, assim. Sempre personagens bíblicos, como, por exemplo, o rei Davi, que no caso ele fez Davi jovem, né? E depois ele foi o responsável por esculpir aquelas famosas esculturas dentro da igreja da catedral lá de Roma. Ele esculpiu vários anjos, né, no corredor da igreja. Só que o que aconteceu? Ele esculpiu os caras nus, né? Os anjos pelados. O que a igreja fez? A igreja achou aquilo uma heresia. Foi lá e arrancou os senhores Johnsons dos anjos, os negocinhos dos anjos, e colocou folhas, né? Como aconteceu na Bíblia, lá com Adão e Eva e tudo mais. Aliás, a ideia mesmo da igreja também foi representando isso. Eles falam que a nudez representa o pecado, né? Segundo eles na época. Michelangelo ficou irritadíssimo com isso. E disse que nunca mais se vincularia a nenhuma obra relacionada à igreja. Foi quando ele foi meio que esculpir por independência própria, assim. E começou a... Aí que a igreja mesmo caiu em cima dele na época, porque aí começou a ser muito perseguido. Porque a própria escultura de Davi é ele nu também. Porque na segunda filosofia própria do Michelangelo, ele dizia que a nudez era a verdadeira representação da beleza do homem, porque foi assim que Deus nos fez. É uma coisa muito, muito interessante, cara. Bacana esse conceito do Michelangelo, né, cara? Aliás, uma curiosidade sobre o Michelangelo, ele era fisicamente forte, cara. Uhum. Ele tinha um físico definido por conta das esculturas, por levantar pedras pesadas. E também talvez esse serviço de estudo para ele mesmo, né? Você quer, deixa eu como que faz um antebraço aqui, aí ele olhava, deixa eu fazer aqui. Dá uma pressionada, né? É. E aí, ele morreu lá em torno de seus 64 anos. E ele com 60 e poucos anos, um físico invejável. Então assim. ele tinha um corpo escultural, então. Esse silêncio aqui foi meio... É que os meninos tirou aí. Rapaz, eu vou botar aqui os botões, cara. Rapaz, esse silêncio meu foi... Foi a reação. Foi a reação, eu... Mas tudo bem. Agora a gente vai pra uma música, né, menino? E a gente já virou a nossa pauta aqui sobre... Depois dessa eu preciso mesmo. Precisa dar uma respirada, né? Dá uma respirada. Então bora meu Deus, meu Deus. Voltamos, Conexão Arte. Hot Stuff. Da nação. Essa música é incrível. Já estávamos conversando aqui nos nossos bastidores do comercial, os reclames do nosso Projac aqui. Nosso Projac aqui. Projac é televisão. Nosso Projac de 40 metros quadrados. Você falou sobre games, cara. Interessante, cara, que games tem? O que games tem a ver? Por exemplo, jogos como os mais conhecidos aí, o pessoal vai conhecer, o GTA, né? E a maioria dos jogos 3D, os personagens são modelados e literalmente esculpidos. A diferença é que isso é feito com ferramentas, né? Com programas, softwares especializados para isso. Eu mesmo, quando eu fiz ETEC em Barretos, a gente precisava fazer o TCC, né? A gente fazia o curso de informática voltado para programação. E no meu grupo, era eu e mais dois caras. Um ia ficar com a parte da programação, né? Ele iria fazer os códigos. O outro iria ficar com a parte de fazer um ambiente, porque o nosso TCC seria um jogo. Ele queria fazer um jogo, né? Fazer o ambiente da ETEC, o prédio, e colocar um personagem andando lá dentro do ambiente. Aí você dava os comandozinhos, né? Então quem era responsável por fazer os comandos era quem ficava com a parte da programação mesmo. E o outro ia ficar com a parte da ambientação. Ele iria criar uma maquete, né, do prédio similar ao prédio que a gente tinha. E eu fiquei com a parte de modelar o personagem. E acabou que no nosso TCC aconteceu essas três etapas. A gente só não conseguiu colocar na mesma plataforma. Ou seja, a gente não conseguiu colocar os comandos nos personagens e inserir o personagem
no prédio. cara, Mas ele fez o prédio, eu fiz o personagem e tudo mais. E foi a primeira vez que eu tive experiência com como seria meio que 1% da produção de um personagem. É muito interessante, cara. Quem quiser pesquisar ou quem quiser baixar esses programas, eu não sei se vai ter gratuito, mas se não tiver também a licença também não é muito caro. Tem o ZBrush, Z-Brush. ZBrush eu conheço, cara. E tem o Sculptrix, que é uma versão um pouco mais resumida, e foi essa que eu usei. Você tem, ele abre, a interface do programa você abre lá e tem uma esfera. E você passa o mouse, né, ou a caneta óptica que você tiver, e seleciona os materiais que você quer usar e a pressão que você quer usar nesses materiais. Então, é similar como se aquilo fosse uma massinha de modelar mesmo, né? Tem uma bolinha lá, uma esfera, aí você pega lá, vamos supor, seleciona lá objeto 1, e você passa na esfera, ele faz um risco. Aí você desenha na esfera, você modela a esfera, você incha ela, então você que vai controlando. Aí eu lembro que eu criei o personagemzinho, fiz um homenzinho assim, e depois dele estar pronto, você vai em outro programa e insere como se fosse literalmente os ossos, né? Inclusive é a parte que chama de inserir bones, ossos mesmo. E você insere articulações no seu personagem, depois você tira várias fotografias, digamos assim, das posições e insere os códigos. Isso que é interessante, né? Aí, por exemplo, quando o jogador apertar a tecla e apertar pular, ele vai fazer a movimentação do pulo ali, entendeu? É bem interessante essa parte de produção de um jogo, né? Uma escultura no jogo, só que é uma escultura 3D, né? Digital, né? Exatamente. Uma escultura digital, que legal, cara, eu não sabia disso não. Acho que não só em jogos, né, mas às vezes você precisa fazer uma montagem de uma representação de algo que ainda não existe, por exemplo. Não é escultura, mas projetos arquitetônicos que às vezes você vê maquetes já prontas, né? Maquetes de uma grande construção que Exato. querem fazer, eles fazem a imagem, fazem tudo a lá. maquete e tal. É tudo feito por um cara, ele entra lá no software e modela, e às vezes não tem o objeto que ele quer no banco de dados do programa dele, aí ele tem que fazer, aí ele tem que esculpir mesmo, sabe, lá no programa. E é interessante que você tem que usar os mesmos conceitos que você usaria na escultura. E é uma coisa interessante, né? Às vezes fazem maquetes digitais, né? Sei lá, até de cidades, né, cara? Se eu não me engano, Brasília foi projetada, só que na época não era para editar, mas fizeram uma maquete. E acho que não deixa de ser uma escultura, porque eles tiveram que esculpir os prédios, claro, criou lá as ruas e tal, mas esculpiram os prédios, esculpiram... O Oscar Niemeyer fez, né, ele projetou algumas esculturas. Representações e menores, acho que depois tiveram que fazer um minúsculo para saber como que ficaria um grande. Exatamente. Então, não deixa de ser uma escultura. E é uma arte maravilhosa, assim. Uma curiosidade. Você tem curiosidade de tentar fazer? Manualmente tem sim. Inclusive, acho que tem materiais que dá pra gente fazer isso, né? O gesso, né? Aquela pedra, diz que tem uma pedra, se você encontra em construções, assim, você pode fazer. Tem um tipo de madeira também que eu não lembro o nome, mas que inclusive na faculdade também a gente precisou para fazer xilogravura, que é outro estilo de arte gráfica que eu até citei no programa passado, referente ao... Sabe aquelas tribos... literatura de cordel. Sabe aquelas tribos indígenas? Não sei nem se é tribo indígena, mas civilizações como astecas, os maias e tudo mais. Eu não sei qual dessas civilizações, pode ser até uma outra, que tem uma espécie de... era meio que padrão, eram umas esculturas que pareciam umas torres, só que essas torres eram formadas por cabeças, uma em cima da outra. E cada uma tinha uma cor. E eu acho, eu tenho a leve impressão, é uma questão de falta de pesquisa, na verdade, mas eu acho que são de tribo indígena. Os totens, né? E cada um deles tem um rosto e tal, cada um é colorido, e é uma expressão meio exagerada, tem uns dentão, assim. E cara, é uma coisa doida. Aquilo é uma escultura também. É uma escultura. As esculturas da Ilha da Páscoa, as misteriosas esculturas da Ilha da Páscoa, né? Que são aquelas cabeças gigantescas que ninguém sabe quem fez, muito menos quem foi para lá. E elas são esculturas, acho que é considerada uma das maiores da humanidade, pelo tamanho, porque elas têm metros e metros de altura.
E tem mais esculturas desconhecidas que ninguém sabe de onde vem e que não sabe nem quem são os artistas e tal, e tá perdido por aí. Merece você ir lá visitar e ver. Ou fazer a pesquisa, né? Vou fazer a pesquisa. Eu tenho uma grande, cara, muita vontade de visitar, assim. Principalmente os lugares de cultura artística, assim, como a Itália, que é riquíssima nisso. Onde tem essas esculturas de Michelangelo, Da Vinci, Donatello, as pinturas de Rafael Vinci. Ou seja, todos os tartarugas ninjas. Exatamente! É verdade, cara! É verdade. Conta a história que você confundiu. Cara, quando eu era pequenininho, né? Claro, eu tive primeiro contato com as tartarugas ninjas, depois com a história da arte, né? E quando eu vi a professora falando lá Rafael, Donatello, Michelangelo, eu falava, olha, cara, o nome dos tartarugas ninja, né? Eu falei, não tô entendendo isso. E era o nome dos artistas. Exatamente. E quando criança sabe como é que é, né? Eu vi uma vez na TV uma matéria sobre os tartarugas ninjas que falava assim, as tartarugas ninjas tem o nome dos quatro artistas do Renascimento. Eu, peraí, como assim? É o nome deles, velho. É Rafael, Donatello, Michelangelo, entendeu? E Leonardo. Aí depois que eu fui saber, dá uma explosão na cabeça, né? Que você fala, que da hora, cara. Legal. Que legal, tá ligado? Olha, os caras, nossa, né? Cheio das esculturas. Você falou que você fez, Juninho, tentou fazer uma esculturazinha para um projeto de stop motion que você está fazendo. Como foi a sua tentativa? Não, cara, eu fiz, não saiu uma escultura, né? Eu fiz pra Limbo. Você tá ligado, mano? Eu tô ligado, só falei pra vocês. Ai, filho, olha que feio da mãe. Aí, é o meu projeto no... Quem acompanha nosso canal no YouTube tem um programa sobre animação, o Jean colocou um trechinho bem rápido de Limbo. Na verdade... No final também eu coloquei de novo. Colocou no meio, colocou de novo. Não é bem, aquilo lá na verdade, não é bem a animação mesmo do curta, mas é como se fosse um estudo técnico, mas já dá pra ter uma noção de como é. E eu fiz, cara, com um biscuit, que na verdade quem fez pra mim foi minha prima. Ela fez o biscuit pra mim que eu não sabia fazer. Ah, é mesmo? Eu fui... Ela modelou pra você? Não, eu modelei o personagem, mas a massa foi ela que fez. Ah, massa, entendi. Eu não sabia fazer a... Só eu ia falar, você tem que... dar os créditos pra ela. Não, na verdade eu falei assim, a Larissa, né? Eu cheguei na Larissa e falei, olá, faz pra mim os biscuits, porque ela mexe com essas paradas de aniversário, então ela faz muitos esses biscuitzinhos, sabe? Eu pedi pra ela fazer, ela foi e fez o biscuit pra mim. E aí ela falou assim, ó, é o seguinte, não é o material essencial pra você fazer, mas dá pra quebrar um galho, você sabe que biscuit quebra fácil. Essas massinhas que criança brinca, sabe? Você compra no mercado. Aí eu falei, não, mas beleza, entre gastar dinheiro, você pode fazer pra mim. Ela pegou e fez na água lá, quente e tal, ela misturou os bagulho que ela sabe fazer. E deu pra mim fazer. Aí eu modelei, sabe? Modelei do meu jeito, não ficou perfeito, mas pelo menos eu acho que o cabelo eu consegui fazer direito. Oh, que legal, cara. O cabelo eu fiz com um palito de dente, que eu peguei a pontinha fina e fui puxando os fios assim. Aí como eu não manjo, na verdade foi até uma desculpa, né? Eu dei uma desculpa como curta de terror, que o personagem não tem expressões, que blá. Mas isso tem no curta, mas aí eu usei como desculpa, né? Porque eu fiquei com uma certa dificuldade, que não é minha área, mas eu fiquei com uma certa dificuldade de fazer o rosto dele, modelar o rosto. Eu até tentei, mas ficou meio tosco, tá ligado? Fala, deixa sem rosto. Aí eu fiz meio que sem, puxei o dedo assim de uma vez, ficou liso. Aí virou Fear. Virou Fear de minha HQ Hazard. Aí eu dei uma desculpa no curta pra ela, cara. É que no curta assim, o cara não tem expressão, porque ele tá no não tem sentimento. Não tem sentimento, não sei o quê. Não, você tem que... tem que virar uns 30, entendeu? Aí, beleza, dei essa desculpa, mas é algo mesmo assim, como não é uma arte que eu nunca fiz, meu primeiro contato com escultura foi com esses personagens. Bacana. Você tentou já? Cara, eu me lembro que eu me lembro não. Eu lembro que quando era pequenininho, eu pegava uns barrinhos lá e ficava fazendo assim, em casa, mas depois eu ia meter o pé e quebrar tudo, né? Castelo de areia. Mas minha mãe falou que quando ela era mais nova, bem mais nova, acho que uns 15 anos, tinha argila, né, onde ela morava. Ela morava no norte de Minas, lá, em Espinosa. Então eles tinham bastante contato com argila, mas argila mesmo, né? Não esses barrinhos que a gente vê hoje. Aquela que você toma forma mesmo, depois você come pintar. E ela fazia animaizinhos, cara. Ela falou que ela fez 2 galinhas da Angola e pegou penas mesmo da galinha da Angola que tinha lá no quintal e foi colocando no coisa. Que cai, né, galinha da Angola? E virou, cara. E ela fez um monte dessas, assim, uns 3. E fazia outros bichinhos. Meus tios faziam boizinhos, sabe? Ficava bem
ficava bem realzinho, sabe? Bem legais. E aí ela falou que veio uma mulher conhecida da minha família de São Paulo, e viu e quis levar, sabe? Comprou dela, mas Legal, acho que ela nem cara. viu a cor do dinheiro, tadinha. Comprou, mas não pagou depois. Não, Sacanagem. a mulher pagou, só que naquela época dinheiro não era pros filhos, não. Era na mão dos pais. Né? Entendi. Mas aí ela fez, cara, ela falou que lembra assim, que ficou bem legalzinho. E às vezes minha irmã compra massinha pra brincar e ela pega pra fazer, sai uns negocinhos legais, sabe? Sai, ela faz uns patinhos lá. Camila, Então, escultora em potencial. no caso a minha mãe fez, né? A Camila também sim. ela faz aí, às vezes pega pra brincar. Mas assim, eu tenho curiosidade de realmente tentar algo mais acadêmico mesmo. Comprar um materialzinho, Estudar, mais, né? fazer uns estudos e tal. Pegar até uns personagens que a gente já criou para HQ, às vezes tentar fazer um dorso ali, acho que seria interessante, acho que um baita estudo também. Nossa, cara, muito. Juninho, rapidinho aqui, finalizando, antes de tudo eu queria agradecer a todo mundo, né? Agradecer o pessoal da rádio pelo espaço, agradecer você pela audiência. Acompanhe a gente, né, nas nossas redes sociais, no Facebook, né, do Conexão Arte. A gente está no YouTube também, colocando nossos programas, a maioria deles. Se a gente não está conseguindo colocar com muita frequência, porque às vezes fica difícil editar também. Questão de edição. Mas a gente está colocando lá, inclusive quem quiser tá conferindo. No nosso Instagram também, da Conexão Arte. Lembrando que a gente está aberto a críticas aqui, né? E se tiver sua sugestão, alguém que se interessar por essa área artística e cultural da cidade, quiser dar o seu parecer, a gente está esperando vocês. Minhas redes sociais, Jean Gabriel Arte, no Facebook, Instagram, no YouTube também. Juninho, faça as suas considerações finais. Minha rede social, meu Facebook é Junior Santos, né? Quem quiser ver acompanhar um pouco do meu trabalho, que às vezes eu solto lá. Meu Instagram é @ju_v_santos. E eu tenho a página das minhas tiras, né? Tiras cômicas, Bartolomeu. Eu tenho o Instagram, que é Herman e Bartolomeu. É só pesquisar que vocês encontram. É isso aí. Ótimo, então. Obrigadão, gente. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Valeu!